Bom dia, pessoal. É um prazer recebê-los aqui nesse fantástico webinar sobre aí as principais mudanças e gestão dos riscos psicossociais, né? O webinar da NR1. Vamos passar alguns pontos aqui hoje, no dia de hoje para vocês. Então, só explicar um pouco no Birô, né? Muitos de vocês já conhecem. Então, é uma empresa business to business, to society, né? Nós, como vocês puderam observar no vídeo, né? Nós temos impacto em várias áreas, em vários segmentos do nosso mercado, muita coisa do nosso dia a dia, né? O Birô Veritas faz parte. E a nossa missão é construir aí um mundo de confiança, sempre garantindo aí um progresso responsável, né? Alguns são dos nossos valores, né, e os nossos absolutos. Então, os nossos valores, tanto a confiança, a ambição, a responsabilidade, a abertura e a inclusão, e os nossos absolutos aí como core central, dentro de todos os nossos valores, é a ética, a segurança e o controle financeiro de nossas operações, tá? No dia de hoje, vou me apresentar. Eu sou o Hugo, sou gerente de operações de TRG, que é Educação Corporativa, Treinamento e Advisory Service. Estou no Bureau Veritas desde 2010, né? Exerci atividades de consultoria, auditoria e treinamento.
Fiz diversas auditorias de certificação, tanto qualidade, meio ambiente e saúde e segurança, protocolos especiais e auditorias internacionais, né? Estou aqui como host hoje desse evento e também nós teremos aí a nossa instrutora, a Miliane Miranda. Por favor, Miliane, faça as suas apresentações aí e compartilhe aí todo o seu expertise, todo o seu conhecimento nesse fantástico webinar. Obrigado. Obrigada, Hugo. bom dia, pessoal. Primeiro, é um prazer para mim estar aqui. Agradecer imensamente por esse convite. Eu vou me apresentar aqui também brevemente. Bom, eu sou Miliane Miranda, fundadora, CEO e diretora técnica da MGM Consultoria, Excelência em Saúde. Sou especialista em gestão em saúde, controle de infecção e segurança do paciente. Bom, estou no Bureau Veritas desde 2016, atuo como auditora do Sistema de Gestão da Qualidade e também avaliadora do Sistema de Gestão da Qualidade, mas também focado na área de saúde. Neste momento, trouxe aqui algumas pautas, né, para a gente conversar um pouquinho. Pode passar o slide para mim, por favor? Bom, para esse momento, né, no intuito da gente discutir um pouquinho sobre as mudanças que nós tivemos aí na NR1, eu achei interessante trazer 3 tópicos, né, para a gente discutir. O nosso foco principal aqui é falar da gestão de riscos no ambiente de trabalho, né, focado aí na inserção dos riscos psicossociais. E como pauta, a gente tem aí discutir um pouquinho sobre o cenário atual da saúde mental no trabalho, falar um pouco das principais mudanças, né, e o que de fato a gente precisa saber. E o terceiro ponto desafios e implementação e por que o conhecimento ele é tão importante nesse contexto, em um assunto novo que tem trazido aí um grande movimento nas corporações, né, nas empresas, em termos mesmo de desafios para essa adequação e implementação. Como conceito da norma, pode passar. É, Como desculpa antes de interromper, Milene. Só também lembrando, pessoal, durante aqui o evento, por gentileza, tem um botão de Q&A, que façam as perguntas, que aí no final a gente seleciona algumas perguntas, que aí, devido ao tempo, e aí a gente faz aqui, tá? Então, por gentileza aí, as perguntas direcionem lá no botão de Q&A pra gente fazer no final. Obrigado. Pode continuar, Milene. Obrigado. Obrigada, Hugo. Vou te abusar aí para você ir passando os slides para Fica mim, tá? tranquilo. Bom, gente, como ponto inicial dessa nossa conversa aqui, lembrando muito importante o que o Hugo falou, né, dessa troca de informações, porque na linha do saber, né, a gente está sempre aprendendo. Então, este é um momento para que a gente possa trocar conhecimentos mesmo e poder sair daqui com um pouco mais de clareza, né, em termos desse assunto voltados aí para saúde mental no trabalho. Falando um pouquinho de conceitos, a norma, a NR1, ela tem ação no território brasileiro e a gente pode dizer que a saúde e segurança no trabalho, por muito tempo, ela foi vista como questões mais ambientais, né, em termos biológicos, mas nunca foi conversado tanto sobre questões para olhar o indivíduo como um todo, né? Pensando assim num cenário completo inteiro do trabalhador. Falando do cenário, como parte muito importante para esse momento, eu trouxe aqui um panorama do cenário da saúde mental no trabalho, onde a gente pode passar os slides, onde a gente tem aí dados que a gente pode chamar, inclusive, de dados alarmantes. Em 2022, a Organização Internacional do Trabalho e a Organização Mundial de Saúde, elas publicaram algumas diretrizes de saúde mental no trabalho, onde nessas publicações estimou-se que no mundo 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente devido à depressão e ansiedade, né? E isso representa um custo de quase US$ 1 trilhão na economia global, né? Aí a gente para e já começamos aqui a fazer uma reflexão nesse sentido.
Falando um pouquinho de dados brasileiros, em 2022, a gente tem alguns grupos de CIDs, né, que são chamados CID-Fs. Se a gente parar para olhar, em 2022, o CID F41, ele esteve em terceiro lugar nos adoecimentos ocupacionais, né? E se a gente pegar esses CID-Fs e somarmos o F41, F32, F43, isso se completa no segundo lugar, né, nesse ranking, perdendo apenas para o CID de dorsalgia. Então, quando a gente pensa mesmo nessa questão de saúde mental, e hoje, né, em 2025, a gente tem a oportunidade para olhar para esse cenário com mais cuidado, e a gente para e olha para um dado lá de 2022 e vê esse reflexo, então é algo realmente que precisa de uma atenção mais focal. A saúde mental, ela é uma questão fundamental no atual contexto da segurança do trabalho, né? Fica evidente a importância de as organizações elas começarem a abordar os fatores de riscos psicossociais relacionados a esse ambiente corporativo, com o objetivo mesmo de prevenir, né? Eu acho que a gente precisa muito pensar na prevenção e não somente do risco instalado e tratamento, mas prevenir o adoecimento mental e outras lesões e agravos mesmo de saúde no trabalho. Outra questão que nos chama muita atenção e algo assim que tem impacto direto e requer um olhar criterioso, né, é em relação às notificações. A gente tem aí, ainda com aquele cenário, né, que a gente olha e vê que precisa de um cuidado focal, a gente tem também muitas subnotificações. E essas subnotificações, elas ocorrem por diversos fatores. Primeiro, o indivíduo que tem uma questão mental, né, ou instalada ou iniciando, ele tem alguns receios de procurar ajuda, né? E as causas desses receios são várias, né? O colaborador, o trabalhador, ele tem medo de perder oportunidades, né, de carreira, ele tem medo do risco de demissão, né, a depender da cultura da organização, né, que isso é muito importante. A própria organização, a empresa, ela não tem, às vezes, né, pode acontecer de não ter a capacidade de identificar essa necessidade do cuidado. Então, em algum momento, esses transtornos mentais associados ao ambiente de trabalho, ele é subnotificado, né? Existe o colaborador ali adoecido ou adoecendo, mas nem ele tem a proatividade, né? Por todos esses receios de procurar ajuda, assim como também a empresa, ela pode não ter a capacidade, né? O olhar para tratar e identificar e tratar esse colaborador como é necessário. Então, assim, para a gente começar a fazer uma reflexão, né, para esse momento aqui hoje, a oportunidade é a gente pensar no cenário que a gente tem aí de riscos no ambiente de trabalho e refletir sobre o local onde a gente está inserido. Esse é o primeiro passo. Então, acho que vai muito além de uma revisão, né? A revisão ela é importante, ela se torna um norteador, mas essa reflexão ela é de responsabilidade de cada um, tanto de indivíduos trabalhadores, né, os colaboradores, quanto das empresas ter esse olhar voltado nesse foco. Bom, pessoal, pode passar algo, por favor. Pensando aí nas principais mudanças, né? E o que, que de fato a gente precisa saber? Eu vou trazer aqui só uma revisão rápida, né, do que é a NR1, né, do que ela sempre nos trouxe, né? A NR ela sempre tratou dos riscos, do gerenciamento de risco, lá tem um capítulo específico onde a gente sempre falou de gerenciamento de risco. A grande questão é que esse gerenciamento de risco, ele sempre esteve baseado principalmente nos riscos físicos, químicos e biológicos, né?
Então, a documentação, ela sempre foi, né, uma documentação bem centralizada, com requisitos bem específicos, né, algo assim bem claro. E os riscos psicossociais, nos quais a gente está falando aqui hoje, eles não eram citados na norma, né? A gente não ouvia falar dessas questões de cuidados mental no trabalho. Vamos fazer uma reflexão para um cenário atual, né? O que é a NR1 hoje, né? A portaria a 1419, agora de 2024, ela trouxe, né, essa revisão da norma e até antecipando ao que a gente tem aqui de mudança, a gente pode dizer que a NR1 ela evoluiu de um foco predominantemente ambiental para um sistema de gestão de risco integral, porque é quando a gente consegue olhar mesmo por inteiro, né? A gente vai falar aí de riscos físicos, químicos, biológicos e riscos psicossociais. Então, a gente consegue ter essa completude do olhar. A ANR hoje, né, no capítulo onde houve a revisão, no contexto do gerenciamento de risco, né, ela traz esse gerenciamento de risco baseado no GRO, né, no gerenciamento de riscos ocupacionais. A norma, ela trouxe, inclusive, uma integração mais forte com a NR17, onde a gente fala ali de riscos ergonômicos. Então, a análise ergonômica preliminar, ela pode ser a etapa inicial, né, para que todas as empresas, mesmo aquelas empresas dispensadas do PGR, identificar os perigos e avaliar os riscos ergonômicos e, neste momento, incluir os riscos psicossociais. Os riscos psicossociais, eles estão explicitamente incluídos. Se a gente for colocar lá na revisão da ANR e pesquisar, a gente vai ver lá, no mínimo em 3 tópicos, onde eles deixam, ela deixa claro a necessidade de mapear, né, avaliar e gerenciar os riscos voltados para a saúde mental no trabalho, né? Então, quando a gente fala de revisão, né, de atualização, né, no contexto do que a gente quer trazer aqui hoje, é exatamente isso, né? Então, é fazer o GRO, né? A empresa ela deve fazer o gerenciamento de risco ocupacional, especificando as suas etapas, né, no contexto de evitar ou eliminar, né, os perigos e riscos e avaliar a classificação e, mais do que isso, identificar e adotar medidas de prevenção e acompanhar o controle desses riscos ocupacionais. Mas eu penso que quando a gente fala de fatores mentais, deixa a gente meio que com uma interrogaçãozinha aí. E isso é muito comum, é muito normal, porque na grande maioria das vezes é muito subjetivo você mapear os riscos psicossociais. Porque quando a gente fala de riscos ergonômicos, em muitos momentos isso é muito mais claro, né? É muito mais objetivo. Mas quando a gente fala de questões mentais, a gente precisa realmente ter uma amplitude aí de olhar até identificar e incluir esses riscos na documentação necessária. Pode passar 2 slides, tá, Hugo? Um ponto muito importante, né, que a gente traz aí, a gente precisa focar na atividade real. Quando a gente fala de todo esse contexto do olhar na completude, a gente não pode esquecer, né, que existe a necessidade da gente olhar para a atividade real onde aquele colaborador ele está inserido, para que as organizações não caiam no erro, né, de identificar erroneamente esse risco psicossocial e se esse colaborador ele estiver adoecido, esse contexto ele tiver relação com porta fora, né? Então, não é algo que está inserido à sua atividade de trabalho. A gente vai ver um pouquinho mais na frente algo mais detalhado sobre isso, mas também vale a reflexão, né?
aqui para quando a gente pensar em avaliar os riscos, né, a gente considerar as exigências da atividade de trabalho e a eficácia das medidas, focando na condição do trabalho a que o trabalhador ele está submetido e não em sintomas individuais, né? Até porque a gente sabe que saúde mental é algo que não está relacionado apenas ao trabalho. A gente tem aí o indivíduo como um todo, então tem vida familiar, vida social, mas a ANR ela é com foco no ambiente ocupacional. Bom, eu acho que essa é a questão assim mais que nos inquieta, né? Que é e como implementar, né, pessoal? O que a gente deve fazer? Por onde a gente deve começar, né? Por que o conhecimento aprofundado ele é tão importante? Né? Uma coisa importante é que a norma ela não determina quem deve iniciar a implantação do gerenciamento de risco no contexto do gerenciamento de risco psicossocial. Né? Isso fica muito livre para que a organização, a empresa, ela escolha de que forma e com qual profissional ou setor, né, ela vai iniciar a implantação nesse contexto. Algo muito importante para a gente lembrar é que quando a gente fala de desafios de implementação, as empresas que têm os riscos já gerenciados, elas não vão esquecer o que faziam. A gente vai inserir novos riscos com foco em questões mentais. Né? Então, de repente, o que pode mudar é que a equipe que estava focada para essa implementação, sem a inserção dos riscos psicossociais, ela precise de apoio técnico para poder ter uma abrangência maior ali do colaborador, né, e do ambiente de trabalho, para pensar em outros riscos que são os relacionados à saúde mental no trabalho. Eu trouxe aqui 4 causas assim mais frequentes de adoecimento psicológico no trabalho. São exemplos, é óbvio que temos outros, né? Mas a Organização Mundial de Saúde, ela cita, né, esses pontos como alguns dos principais riscos para a saúde mental no ambiente de trabalho. Excesso de trabalho, né? Eu acho que isso é uma frase muito comum, né? E isso pode acontecer, né? Mas como que eu vou relacionar excesso de trabalho a um adoecimento psicológico, né? Então, a sobrecarga, ela traz para o indivíduo, né? No sentido de colaborador, adoecimento, né? Porque ali a gente vai gerando um estresse, né? E isso é gradativo, e isso pode levar o colaborador ao adoecimento. A hiper ou a subqualificação, né? De repente, a gente tem ali uma organização, um organograma que precisa ser reavaliado, e a gente tem colaboradores, né, alocados em funções onde ele é super qualificado para estar exercendo aquele papel, e isso vai causando uma tristeza, vai causando um excesso de desânimo, e isso pode causar uma doença psicológica, assim como a hiperqualificação é aquele colaborador que assume oportunidades que, na verdade, não tem a qualificação para estar ali e ele vai correndo atrás incessantemente para poder atender aquelas demandas, e aí isso vai causando também questões psíquicas que podem adoecer. E aí são exemplos de fatores mesmo de risco que pode levar ao indivíduo, colaborador, a adoecer no trabalho, né? Função não específica, né? Então, vamos pensar naquele faz tudo, onde a pessoa ela chega e ela não tem uma função, uma rotina definida, né? Então, ele também, esse perfil, né, de trabalho, pode estabelecer um fator, né, psíquico de adoecimento, e tudo isso, se a gente for parar para pensar, faz parte de um contexto, né, que engloba todo o ambiente corporativo ali que aquele indivíduo ele está inserido. E uma outra questão muito importante, é um ponto assim bastante delicado, que tem que ter um olhar
com foco ainda maior, são os assédios, né? E os assédios a gente pode desdobrar isso aí em alguns tipos de assédio, né? O assédio moral, né? Ele refere-se mesmo à conduta abusiva no ambiente de trabalho. E isso pode prejudicar a integridade, a dignidade de um indivíduo. Infelizmente, em casos de abuso mesmo de autoridade, é, a gente ainda pode ver que isso acontece de forma frequente, né? E aí, a depender da maturidade, tanto da organização quanto, né, daquele indivíduo que está sendo exposto a esse tipo de risco, ele pode adoecer, né? Porque a gente perde ali o time e aí isso vai crescendo, crescendo e leva o indivíduo a alguma questão psicológica. E temos também os assédios sexuais. Então, são exemplos mesmo que eu trouxe aqui, né, de acordo com a Organização Mundial, como pontos principais e que a gente precisa começar a refletir e pensar nesse contexto, né? São apenas 4 exemplos, né? Se a gente for aí pesquisar, né, em artigos e outras ferramentas, a gente vai começar a perceber que existem outros pontos, né, que são bem de risco mesmo, né, para que haja o adoecimento do indivíduo, mas eu volto de novo a falar e vou ser bem repetitiva que tudo isso que a gente está trazendo aqui, a gente tem que focar sempre no ambiente de trabalho, para que isso a gente não se perca e esse contexto ele seja inserido de forma incorreta, tá? E aí, gente, pode passar, Hugo. Se a gente tem esses fatores, né, como exemplos, o que que isso pode causar, né? Se são fatores de risco para adoecimento, ou aonde isso pode levar, até onde isso pode, né, levar, e quais impactos, né, isso tem para a saúde mental do colaborador, do indivíduo. O impacto da negligência, né, do cuidado, né, a gente saber que existe aquela exposição e isso fica ali guardadinho e ninguém olha, né, isso tem um impacto de relevância muito grande, né? Os transtornos mentais associados ao trabalho, eles podem se manifestar de diferentes maneiras, né? Variando mesmo de acordo com o indivíduo e o ambiente de trabalho. Então, tem pessoas que elas são mais sensíveis, tem pessoas que elas são mais resistentes, mas isso também a gente não pode ignorar que mesmo os mais resistentes, eles podem adoecer, né? A gente tem aí a síndrome de burnout, né? É a síndrome do esgotamento profissional, né? O burnout, ele é um diagnóstico diretamente ligado ao trabalho, né? As principais características dessa síndrome são a exaustão, né, marcada por completa falta de energia do colaborador, e essa energia ela vem de forma física e psíquica, né? E aí a gente abre de novo aquele parêntese. Precisa se ter um olhar, né, uma proatividade para a gente identificar ter esse olhar para identificar antes que a gente chegue mesmo a ter esse impacto, né, pela negligência ou falta de maturidade ou são questões culturais da organização e também pelo colaborador ele não externar, né, aquilo que está sentindo. Porque na atualidade a gente sabe, né, através de estudos, que as pessoas elas podem fingir estar felizes. Mas quando uma doença mental ela é instalada, as pessoas elas não é fingimento, elas não conseguem fingir que estão tristes, né? A doença ela tem seus sintomas, então uma fadiga física e psíquica, né? Ela pode ser desenvolvida, né? De forma gradual aí, né? A longo período, por longo tempo, né? Através aí das atividades no ambiente corporativo. É sobre isso que nós estamos falando, é sobre esse olhar que a gente precisa começar a desenvolver, se porventura isso não estiver ainda maduro para a gente como colaborador ou para a gente como empresa. E aí temos também os transtornos de ansiedade, né? A ansiedade ela tem um potencial de afetar significativamente
a autonomia de um indivíduo. Né? E se a gente pensar isso no ambiente de trabalho, a gente vai ter aí um impacto assim gigantesco, porque a pessoa com ansiedade por estar ali desenvolvendo alguma atividade ou por alguma questão que está relacionada àquela atividade que ela realiza, com certeza teremos aí um impacto assim grande em relação ao seu desempenho, inclusive. E os transtornos depressivos, né? Que aí já é uma questão assim de uma magnitude maior, né, para a saúde do colaborador. A persistência de um sentimento profundo mesmo de tristeza, isso pode levar a um adoecimento, né, psíquico e pode levar a um transtorno depressivo. Então, nesses 3 slides, gente, nesses 2 slides, a gente viu em relação a as causas, né, mais frequentes que a Organização Mundial ela traz. Agora a gente viu que existe um impacto se a gente negligenciar, né, esses riscos, se a gente não olhar para isso com cuidado. E vamos falar um pouquinho dos principais sinais e sintomas, né, de sofrimento psíquico que pode acontecer numa empresa, né, em decorrência dos riscos ocupacionais, psicossociais, naquele ambiente de trabalho, né? Os sinais de sofrimento psicológico entre os colaboradores, muitas vezes, como a gente já falou anteriormente, ele vai surgir de maneira gradual, depende do ambiente de trabalho, depende do indivíduo, mas ele também vai surgindo de forma ali sutil, né? E o que pode fazer com que passem muitas vezes desapercebido, né? Por longos períodos. A pessoa ela pode chegar ali, trabalhar, né, dar suas entregas ou não entregar nada, e a gente não conseguir perceber mesmo esses sinais de sofrimento psicológico, né? Então, se isso existe, né, ou a gente tem a proatividade de olhar para esse cenário, né, ou a gente vai ter ali um indivíduo que vai procurar ajuda, ou a gente vai ter um cenário realmente caótico, né, de adoecimento naquele local ali de saúde, né, voltado para a saúde mental. Bom, quando a gente fala, né, dessas questões de sofrimento psíquico, vou trazer aqui esses 4 exemplos, né? A perda da produtividade, né? Quem triste, né, ou com alguma questão ali de infelicidade, cansaço psíquico, físico, quem vai produzir e dar a sua entrega máxima, né? Então, é comprovado que existe a perda da produtividade no ambiente de trabalho se a gente tem sinais de sofrimento psíquico, né? E a gente volta a dizer, vamos olhar isso para um ambiente corporativo, para um ambiente laboral, tá? A queda da produtividade é uma das principais, é uma das primeiras consequências, né, visíveis, né, e que tem impacto diretamente relacionado ao sofrimento emocional do indivíduo. E aí isso vai crescendo, né, de forma gradual, de forma sutil, e a gente não consegue olhar, a gente não consegue identificar, né? Então, esse é o pensamento, a reflexão. Dificuldade de se relacionar, né, com colegas de trabalho. Então, de repente, aquele colaborador que está mais agressivo, né, mais impaciente, aquele colaborador que está mais pavio curto mesmo, ou aquele colaborador que está mais introspectivo, mais calado, mais quieto e que não consegue mesmo se relacionar ali no ambiente de trabalho. Então, as interações sociais elas são importantes, né, entre os colegas, né, entre os indivíduos, e tem um papel fundamental na construção de um ambiente saudável. Então, a partir do momento que isso deixa de existir, né, por questões mais agressivas, de intolerância, ou por o colaborador ele começar a estar introspectivo, então é um alerta, né, para que a gente comece a olhar para isso com mais cuidado, né, e tentar identificar as causas, porque isso pode ser um sinal de sofrimento psíquico também. O absenteísmo, né? O absenteísmo é um indicador muito importante e que ele trabalha a favor das empresas. Então, a gente precisa olhar para esse número, para esse dado, né? No sentido de
Se existem afastamentos, quais são os motivos de afastamento, né? Ausência, a própria baixa de produtividade, né? E que isso pode comprometer a empresa. A gente viu lá no início, no cenário, quão grande é o prejuízo financeiro, né? Quando a gente tem uma questão psicológica no ambiente de trabalho. Então, também é um dado importante que a gente precisa, como empresa, precisa estar ali o tempo inteiro olhando e identificar, analisar qual é a causa, né? Qual que é a causa desse número que eu tenho aqui de absenteísmo? É afastamento? Qual que é o CID? O que está relacionado? Então, a gente precisa também olhar para isso com muito cuidado. E o sinal, assim, também que é muito delicado, né, da gente falar, é a perda de talentos, né? Então, o indivíduo, se ele não está feliz, ele é um colaborador muito talentoso, né, tem uma qualificação muito boa, ele está onde ele almejou, inclusive, mas o ambiente não é um ambiente saudável, né? Não oferece, na verdade, a organização ela não oferece um ambiente saudável. Isso começa também a gerar sinais de sofrimento. E pode acontecer o quê? A pessoa, ela pode, inclusive, sair e a gente perde talentos ali em decorrência de sofrimentos psíquicos, tá? Relacionados ali ao ambiente de trabalho. Bom, falando tudo isso, né? Eu acho que aí a gente vai ficando ainda. Eu fico bastante assim animada e querendo ir um pouco mais ali nesse assunto, porque e como identificar, né? Como que é esse processo? Como que nós, enquanto organizações, ou a gente como colaborador, a gente vai começar a movimentar, né, esse processo de identificação desses riscos psicossociais, a ponto de avaliar, mitigar, gerenciar, traçar melhorias contínuas. Como começar a fazer isso? Primeiro, a gente falou sobre a capacitação, né? O conhecimento técnico e aprimorado, ele é muito importante, né? E outro ponto, a organização, ela precisa estabelecer muito de forma clara, detalhada, né? E documentada os critérios que ela utiliza ou vai utilizar na avaliação, né? E todo esse contexto, esse processo, gente, ele tem que ser construído de forma muito transparente, né? Tanto para a alta gestão, né? Desde lá a diretoria, quanto para todos os colaboradores. Vamos pensar aí no organograma e entender que a avaliação e a inserção desses riscos, ele tem que estar tem que ser um processo muito transparente na organização, porque através dessa forma ou talvez uma mudança cultural mesmo, é que a gente consiga, que a organização ela consiga ter sucesso na implantação dessa reavaliação aí no gerenciamento de risco, né? É muito, é muito importante definir qual que vai ser essa estratégia, né, de condução. Quando a gente fala de estratégia, eu tenho visto muitas pessoas, né, procurando mesmo um ponto de partida, né, no sentido mesmo de entender como avaliar e identificar, né, esses riscos psicossociais. E aí a gente tem algumas ferramentas, como, por exemplo, a aplicação de entrevistas. Mas, Mili, entrevista, como assim? Não é qualquer entrevista, né? Se a gente vai fazer uma entrevista, se a gente vai fazer um corpo a corpo, né, com o colaborador, tudo isso tem que ser muito pensado, né? Atrás dessa entrevista vem toda uma etapa onde a gente precisa ter um embasamento técnico, né, um embasamento teórico, né, com uma ferramenta bem direcionada para que essa entrevista ela flua de forma que a gente consiga chegar no nosso objetivo final. Da mesma forma, a aplicação de questionários, né? Também é um ponto de partida, mas os questionários não podem ser descritos de forma vazia, né? Com perguntas que não vão direcionar ao real objetivo e resultado que a gente quer. Então, também deve ser escolhido de forma muito criteriosa, de forma muito cuidadosa. E para isso também a gente pode iniciar com grupos focais de trabalho.
Mas eu também já adianto para vocês que esses grupos focais de trabalho, eles têm que ser escolhidos, né? Os papéis e responsabilidades desses grupos focais de trabalho, eles têm que estar muito bem definidos, né? Tem que existir um plano de ação muito bem organizado, com prazos, responsabilidades, até porque é esse grupo que pode ser um grupo, inclusive, multidisciplinar dentro da organização, que pode ser uma consultoria externa, que pode ser um especialista, né? E até mesmo o mesmo setor que sempre trabalhou com gerenciamento de risco, ele vai ter um apoio técnico ali dentro da empresa, da organização, para poder focar no processo de identificação e avaliação dos riscos. Né? Então, se hoje vocês me perguntarem, Mili, qual a melhor ferramenta? A melhor ferramenta vai ser sempre aqui se adequar ao ambiente e à cultura daquela organização, né? E aos seus objetivos reais. Porque, de repente, é uma cultura que precisa ser mudada ou moldada, né? Mas a ferramenta mesmo, a gente precisa entender esse cenário, né? Mapear o que a gente tem ali até chegar na ferramenta correta para que a gente comece, né, todo esse processo. Em relação a cases de sucesso, a gente ainda não vai ter muitos cases de sucesso, porque é algo muito recente, mas na minha experiência, eu já pude ver que questionários bem estruturados, eles fazem muito sentido quando a cultura ela tem ligação, né, com essa questão da aplicação de questionários. E mesmo assim, a gente tem que avaliar o momento correto para aplicar esses questionários. Porque quando a gente aplica um questionário, né, com muito cuidado, né, inclusive priorizando o anonimato desses colaboradores, a gente consegue trazer informações, né, de um lugar onde, em muitos momentos, né, e através, inclusive, de entrevista, né, corpo a corpo, a gente não consegue trazer essas informações. Mas também tudo que a gente traz, né, através de coleta de dados, né, tanto de entrevistas ou questionários, para um grupo focal de trabalho, tudo isso tem que ser muito bem direcionado e antes de lançar, a gente precisa entender aonde a gente quer chegar para poder iniciar esse processo de identificação de forma muito rica e que traga, de fato, resultados. Bom, em relação ainda a esses desafios, né, eu vou falar mais um pouquinho aqui sobre alguns pontos que eu diria assim que anotaria em post-its e deixaria bem ali para a gente olhar para isso o tempo inteiro quando esse processo iniciar em qualquer empresa, né, em qualquer organização, ou até mesmo para profissionais, né, que têm seu olhar focado nisso. Bom, a identificação dos riscos, ela não é e não vai ser óbvia, né? Eu já falei anteriormente, não é algo que está ali, a gente vai lá de forma muito objetiva e vai ver, vai enxergar, né? Em muitos momentos isso vai ser muito subjetivo, né? Então a gente tem que pensar sempre nisso, né? De que forma eu vou conseguir identificar, né, de maneira segura esses riscos. Então isso não é óbvio, pessoal. Em nenhum local isso vai estar tão explícito. A escolha da ferramenta adequada, né? Então, eu vou ser repetitiva novamente, então acho que a cultura da organização, ela tem que ser considerada quando a gente escolhe a metodologia, né? A NR também, ela não define a metodologia, ela diz que a gente precisa ter tudo documentado, e a gente tem lá os documentos obrigatórios, né? Que a gente precisa para poder evidenciar que existe uma gestão que atende aos requisitos da norma. Mas a metodologia a gente pode escolher. Então, essa metodologia ela tem que ter um olhar muito criterioso para poder a gente acertar. E também nem sempre a gente vai acertar de primeira. Então, a gente vai, de repente, ter que rodar ali o PDCA de uma ferramenta que a gente escolheu, não deu muito certo, volta. Né? O importante é identificar que existe a necessidade de manter ou reavaliar a metodologia escolhida para a identificação dos riscos. Bom, garantir a participação e a confiança dos trabalhadores. Né? Então, a gente precisa envolver a equipe, né, nesse contexto.
né? E aí, para isso, a gente tem muitas etapas que a gente pode também ir galgando, né, com o tempo, que é, primeiro, treinar essa equipe, falar para a equipe sobre o que se trata, porque o que a gente tem visto muito é aquela coisa de que, eu estou sabendo que agora as empresas vão ter que falar sobre saúde mental. Vai ter que cuidar agora da saúde mental. Mas a gente precisa falar de forma muito clara para esses colaboradores do que de fato se trata, né? Porque principalmente as empresas que já gerenciam os seus riscos precisa dizer para o seu colaborador. É um olhar que a gente já tem, porém agora a gente vai ampliar. Ampliar no sentido de avaliar os riscos também psicossociais que estão relacionados a este ambiente aqui, a este local de trabalho. Então, manter a participação, garantir a participação e a confiança, né? É exatamente isso. É deixar claro, né, para a população daquela empresa do que se trata e qual é o movimento que está sendo feito nesse sentido. Integrar a gestão dos riscos psicossociais, né, às documentações, né, que são de exigências mesmo, até porque a gente precisa estar preparada, as empresas precisam estar preparadas para qualquer tipo de fiscalização, né, pensar ali no GRO, no PGR, na análise preliminar de risco, né, então tudo isso tem que estar muito bem documentado, né, e a gente precisa integrar mesmo, né, esse contexto como um todo nessa documentação. E definir medidas de prevenção que atuem na causa raiz. Porque não é a gente somente identificar, eu identifiquei que no ambiente X a gente tem tido assédio moral, né? Sim, mas qual que é a causa raiz, né? Quais serão as medidas de prevenção? Como a gente vai atuar? Então, sempre pensar o pensamento do gerenciamento de risco vai ser sempre o mesmo, né? A gente só vai mudar um pouquinho agora o olhar para algo mais amplo. Bom, já falei aqui documentar de forma correta, né? A capacitação dos líderes, dos gestores, né? Assim como a gente vai capacitar toda a empresa, né? O operacional, a gente também precisa preparar esses líderes, né? Esses gestores, a própria diretoria. Então, a gente tem que ter um olhar muito para o preparo, para a capacitação. Por quê? Embora a gente fale muito hoje, né, em 2025, é um assunto que a gente fala muito, saúde mental, ansiedade, CDF, baixa produtividade, a gente precisa preparar as pessoas, né, esses líderes, né, num olhar mesmo de cuidado dessas pessoas para que elas possam ajudar os seus subordinados. Então, a capacitação, né, da equipe. E acho que é o ouro mesmo, é manter a melhoria contínua nesses processos. Porque gerenciar os riscos, quando a gente fala de algo amplo, né, como são os riscos psicossociais, a gente não pode apenas olhar, identificar, colocar lá quais seriam as possíveis barreiras e deixar lá, e aí as coisas elas vão acontecendo, porque são subjetivos, né? As questões voltadas à saúde mental, às vezes elas não são palpáveis, e a gente pode perder o time. Então, melhoria contínua, né? Com o olhar para a saúde mental, ela é fundamental. A melhoria contínua é uma ferramenta fundamental quando a gente fala de riscos psicossociais e de saúde mental no ambiente corporativo. Bom, aí eu trouxe aqui uma conclusão, né, para a gente, de tudo que a gente, né, falou aqui. E se a gente puder, a gente fica aqui muito mais tempo, né, discorrendo sobre esse assunto, né, aprimorar mesmo esse olhar. Mas a versão hoje, né, mais recente da NR1, ela expande, né, o entendimento da saúde ocupacional, né, porque aí ela deixa mesmo de ser as questões mais físicas e a gente tem um olhar mais abrangente, né, para o indivíduo. E aí, algo que eu acho assim que fica muito claro, né, é a exigência da atenção proativa à saúde mental e emocional dos seus empregados. Então, a empresa ela tem que ser proativa, ela tem que estar à frente, porque no cenário ideal é a gente identificar o risco antes dele ser instalado, antes que aconteça, né? Porque o afastamento por, né, saúde mental, para ele não existir,
né? Um ambiente saudável, ele continuar sendo saudável e não um ambiente ruim de trabalho para o colaborador, tudo isso vai ter impacto muito grande na organização, né? Então, as empresas, elas precisam ter mesmo uma atenção proativa, vamos pensar aí na proatividade em relação ao que a proposta mesmo, né? A exigência que a NR1 ela trouxe. E aí essas medidas elas não apenas reforçam a proteção, né, do trabalhador, mas também desafia as empresas a reavaliarem suas práticas de gestão, né, no sentido de garantir o bem-estar psicológico, para que ele seja mesmo uma prioridade inegociável no cotidiano corporativo. O bem-estar psicológico, ele vai estar sempre a favor da empresa, porque trabalhadores saudáveis, sua entrega, com certeza, vai ser sempre assim a melhor, 10 de 10. Mas se a gente tem um colaborador adoecido, a empresa está pensando lá à frente, o colaborador ele está aqui atrás, adoecido, e ela quer entrega, a gente não vai ter realmente um ambiente saudável e não vai ter a entrega que a gente precisa, né? Que as organizações ela precisa. Então, a prioridade no bem-estar psicológico, ela deve ser inegociável. É isso. Hugo, passo a palavra para você. Muito, muito obrigado, Miliane, por compartilhar todo esse conhecimento fantástico. Vamos apresentar um pouco a grade de cursos do BV. Então, alguns temas aí envolvendo saúde e segurança. Por gentileza aí, vocês escaneiem aí o QR Code com o celular de vocês na tela, para verificar nosso catálogo, verificar quais treinamentos é, ligados à área de saúde e segurança, que aí podem melhorar a qualificação de vocês ou do time da empresa de vocês. Deixar alguns minutinhos aqui, enquanto estou levantando algumas perguntas aqui que foram feitas. O pessoal fez bastante perguntas. É, Deixa eu pegar aqui algumas aqui e a gente já vai começar a falar contigo aqui. Bom, também temos aqui, né, o Birô está comemorando 197 anos, então temos aí também uma cortesia aí, né, um curso gratuito EAD, o Segredo de Alta Performance, então fiquem à vontade aí, é só para quem está participando do webinar, tá? Isso aqui é uma promoção exclusiva para vocês. E também temos aí uma promoção exclusiva para quem está participando desse webinar, descontos antecipados de até 40% nos nossos cursos, tá? E vocês também aí podem falar aí com a Kelly, o nosso curso de NR1, a Miliane é a nossa instrutora, né? Então teremos aí turmas exclusivas aí em julho. Então também entre em contato com a Kelly aí para poder já agendar sobre a questão dos riscos psicossociais, essa mudança da NR1 que o nosso curso já está sendo lançado também, tá? É, Milene, tem algumas perguntas aqui, né? A gente não vai se estender muito, né? Mas uma pergunta que teve em diferentes vertentes, assim, né? O pessoal muito perguntou se precisa, né? Na sua visão, precisa as empresas contratar um profissional especializado, né? Um psicólogo, precisa ter dentro do quadro um psicólogo para poder fazer esse trabalho. E aí uma derivação dessa pergunta é se precisa do profissional, ele tem que ser um profissional, um funcionário da empresa, ou ele pode ser um contratado, né, uma empresa terceirizada que preste um serviço para adequação e avaliação desses riscos psicossociais dentro da empresa. Excelente pergunta, pessoal, e que traz assim também muitas dúvidas, né? Não precisa ser um colaborador exclusivo da organização, né? Não precisa ser um funcionário contratado, mas são duas questões. Primeiro, a empresa ela precisa avaliar se as pessoas que ela tem, os profissionais que ela tem, se eles têm capacitação suficiente para poder implantar, né, essa nova atualização da ANR. E as empresas também podem, né, contratar prestadores de serviço, consultores, né? E aí a formação desses consultores fica mesmo, né, a critério de uma avaliação mesmo desse fornecedor, entender se esse profissional ele tem capacidade técnica para poder ajudar essa organização a ter esse olhar na implementação dos riscos psicossociais. Então, resumindo, não precisa contratar um colaborador exclusivo, né? Pode contratar um prestador de serviço e também a empresa pode, se
é enxergar que consegue, com a equipe que tem, tentar fazer essa implementação. Mas a capacitação, tanto dos profissionais que estão na organização, ou se são ou serão terceiros, ela precisa ser validada, né? Isso é muito importante. Legal. Uma outra pergunta que foi no slide lá no começo, se aqueles CIDs que você comentou, né, o F32, 41 e 43, né, eles serão considerados como doenças ocupacionais ou eles são considerados como doenças ocupacionais? Não, não necessariamente, né? São CIDs de transtornos mentais, né? Onde está lá no caderninho de CID, e que isso pode ser utilizado na abrangência independente do ambiente corporativo ou não. A citação é que aqueles dados, eles são de doenças mentais que foram desenvolvidas, possivelmente desenvolvidas no ambiente corporativo. Então, a partir do momento que o colaborador ele apresenta qualquer sinal, né, de doença, qualquer doença, mas vamos pensar na doença mental, ele é encaminhado para um profissional de saúde capacitado para dar diagnóstico. Então, ali é um diagnóstico de questões mentais. Então, não necessariamente é um diagnóstico de problemas corporativos. Legal. Essa mudança, né, e também a NR1, ela também ela é válida para qualquer tamanho de empresa, qualquer tipo de segmento, qualquer indústria e serviço? É sim, e na norma ela traz ali, eu não vou ter com muita clareza aqui exatamente, mas ela traz algumas observações para MEI, acho que para pequeno empreendedor, ela traz algumas observações, né? E aí acho que é importante olhar muito. Se não me falha a memória, gente, sou muito transparente, viu? Isso está no anexo 1, essa Legal, observação, no anexo 1 da norma. legal. Uma outra pergunta, e é isso daí é pertinente tanto nas empresas, né, que são auditadas, né, como por exemplo, muitas vezes pelo Veritas, como também algumas empresas aí que terão as fiscalizações, né, pelos órgãos governamentais, né? Quais as evidências aí que podem ser apresentadas, né? Obviamente, alguns exemplos, né? De que realmente a empresa está trabalhando com a prevenção dessas doenças mentais, né? Dessas síndromes mentais. Quais tipos de evidências serão aqueles estudos que você mostrou, o resultado das entrevistas, plano de ações? Quais tipos de evidências? Alguns exemplos, obviamente, né? Tá, muito bom. Eu vou trazer um exemplo, tá, pessoal, de uma experiência, inclusive, minha aqui, onde a gente precisou, né, após a identificação mesmo, né, de algumas questões voltadas para a saúde mental, né, dos colaboradores, a gente enxergou que a gente precisava construir um programa de qualidade de vida, né? Só que qualidade de vida também é algo que a gente precisa olhar com muito cuidado, porque qualidade de vida para mim, Miliane, é uma coisa, né? Eu gosto de qual a minha qualidade de vida? Acordar cedo, sair cedo, ir para academia, isso para mim é qualidade de vida. Mas qualidade de vida para Hugo pode significar outra coisa, pode ser dormir até mais tarde, chegar mais tarde no trabalho. Então, falando da experiência, o que a gente teve, né? Foi a aplicação mesmo de um questionário direcionado para que a gente entendesse, né? Como que a gente ia trabalhar a saúde mental desses colaboradores, garantir uma qualidade melhor, pensando na qualidade de vida. Então, a gente procurou alguns estudos, vimos ali alguns exemplos que fosse muito próximo da realidade daquela empresa, porque isso também a gente precisa ter cuidado quando a gente vai escolher, né, essas ferramentas, montar questionários, entrevistas. Procuramos estudos de empresas muito parecidas e a gente pegou esses estudos, com base neles, a gente replicou algumas questões e aí aplicamos para esse, né, indivíduo. Aí lá tinha carga horária de trabalho, né, questões voltadas mesmo para quanto tempo trabalha durante a semana, enfim, eu não vou lembrar agora exatamente quais foram as perguntas, mas isso funcionou muito bem, porque o que, que aconteceu? A gente trouxe as respostas, também capacitamos antes a equipe, deixamos muito claro ao que se tratava, trouxemos essas respostas, geramos um relatório, né? Garantimos a confidencialidade daquelas respostas, que isso é muito importante, e com base nisso a gente conseguiu descobrir o que é qualidade de vida para a grande maioria daqueles indivíduos naquela empresa. Então,
esse, eu disse que poucos cases de sucesso, mas esse um pouquinho mais à frente a gente vai trazer como um case de sucesso mesmo, porque a gente vai ter resultado, inclusive, da implantação desse programa de qualidade de vida. E tudo isso pensando na saúde mental do colaborador. Legal. É, Miliane, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por todo o seu conhecimento. A gente fica muito feliz aí de ter você como parceira nesse webinar, se você também ser uma fantástica instrutora nos nossos cursos. Muito obrigado. Pessoal, algumas perguntas a gente não consegue, obviamente, responder todas as perguntas, né? Mas o pessoal do time de marketing vai separar algumas perguntas e aí, dentro de alguns outros meios aí de comunicação, o pessoal de marketing pode responder para vocês. Bom, Liane, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Um ótimo dia. Liane, se quiser se despedir também. Quero sim. Pessoal, obrigada, obrigada mesmo. Obrigada ao Biro Veritas pelo convite mais uma vez. Hugo, obrigada pela parceria. A todos que estão aqui, obrigada pela participação. E é uma pena, realmente, a gente não tem como responder todas as perguntas, mas no decorrer aí do tempo, quem sabe a gente consegue responder por outras ferramentas, sim, com certeza. Obrigada, pessoal. Obrigado. Bom dia, pessoal.